Oi, tudo bem? Eu vim fazer mais um vídeo aqui para esse canal, então você já sabe, já se inscreve, ativa o sininho, porque aqui eu sempre coloco conteúdo, tem muita coisa nesse canal e vale a pena você conferir. Hoje eu vim falar sobre os alisamentos e como você pode fazer um processo de alisamento de forma segura e como manter esse alisamento de forma segura. Eu recentemente recebi no meu espaço uma pessoa que foi cortar o cabelo porque teve um corte químico, ela já fazia em casa e quis mudar o produto, aplicou um outro produto achando que ia dar certo, esse cabelo caiu, quebrou, é sério, ó, ficou um buraco aqui assim. Então, eu fiz um corte para ajudar nesse processo, mas a gente sabe que quando tem um corte químico desse, é difícil segurar o cabelo que fica, tanto que depois do corte, né, que eu realizei no cabelo dela, e mesmo falando para ela tratar, ela ficou de voltar para tratar, para fazer a terapia capilar e tudo mais. Depois, conversando com ela, esse cabelo caiu mais. E já era de se esperar. Tanto que ela já conversou comigo para fazer esse processo aí de tratamento. E o que acontece? Os alisamentos, por um período, eles foram muito, mas muito populares. Era muito comum as pessoas fazerem alisamento. Hoje diminuiu um pouco, até por conta desse processo de transição capilar. Isso eu tô falando nível Brasil, tá? Então diminuiu um pouco por conta do processo de transição capilar, mas ainda assim tem algumas pessoas que gostam de fazer o alisamento. O que eu acho ótimo, porque a gente também não pode ser todo mundo igual. Eu sei que tem pessoas que falam assim, todo mundo tem que ficar com cabelo natural, que o cabelo natural é bonito, tal, mas não é bem assim que funciona. A partir do momento que você não gosta, ou não se sente bem, ou você acha que a sua imagem fica melhor com o cabelo alisado, não tem por que você ficar com o cabelo natural. Porém, para fazer um processo de alisamento, é importante ter alguns cuidados. Então, antes de você fazer um alisamento, é importante que você faça uma boa avaliação com um profissional. E principalmente o processo de alisamento, eu não sou a favor de fazer em casa. Por quê? O processo de alisamento é um dos processos mais fortes que tem, porque você está fazendo uma mudança de estrutura capilar. E quando você faz uma mudança de estrutura capilar, o pH, por exemplo, desse cabelo vai lá em cima, então você sobe muito o pH do cabelo. Depois, quando você lava, que você enxágua, né? A gente baixa já um pouquinho, mas tem outros processos aí que precisam ser feitos para baixar mais esse pH. Se isso não é feito de forma adequada, a chance desse cabelo quebrar é muito grande. Então, vamos lá. Quando a gente fala aí de alisamento capilar, eu preciso entender, né, se essa cliente realmente prefere esse cabelo liso e o quanto liso ela prefere. Preciso aí pensar em fazer um teste de sensibilidade e de compatibilidade. Teste de sensibilidade é o teste mesmo em relação à pele. Então, aplica um pouquinho do produto na pele, verifico se essa pele vai ficar avermelhada, se vai coçar, se vai arder. Então, a gente precisa identificar isso, porque tem pessoas que têm um processo alérgico muito forte. A gente precisa tomar cuidado nessas questões. Depois disso, o teste de compatibilidade é para saber, por exemplo, se é uma pessoa que já tem um outro alisamento e ela vai mudar esse processo de alisamento, precisa fazer um teste de mesh e verificar se as duas químicas são compatíveis, porque se não for compatível, vai acontecer igual esse caso que eu falei para vocês aqui. Esse cabelo vai cair, vai quebrar e não tem jeito. Então são testes aí importantes para você fazer um alisamento seguro, né, de 100% de eficácia. Além disso, a gente precisa fazer um processo de avaliação desse cabelo,
Porque a avaliação capilar é um ponto importantíssimo quando a gente pensa num processo químico. E um processo químico como o alisamento capilar, ele necessita de uma avaliação minuciosa. Eu preciso fazer uma avaliação tanto de couro cabeludo, aonde eu visualizo, né, se esse couro cabeludo tem ferida, se esse couro cabeludo tem algo de anormal, se é um couro cabeludo que tem falhas, eu preciso visualizar a condição desse couro cabeludo, se tem inflamação, porque se tem uma ferida, se tem uma inflamação, você não vai poder fazer esse processo de alisamento. E na avaliação também é importante visualizar a fibra capilar, a haste capilar. Então eu preciso perceber qual é a força que este fio tem, qual é a elasticidade que essa fibra tem, se esse cabelo tá íntegro por igual ou se eu tenho uma ponta quebradiça. Tudo isso vai influenciar no processo de alisamento, vai influenciar na maneira da aplicação. Então, a gente não tem como aplicar 100% por igual, porque dá diferença ou esse cabelo, inclusive, pode quebrar depois. No processo de alisamento, nós temos que analisar qual produto eu vou utilizar, porque nós temos vários produtos, a gente tem várias forças. E o que vai mandar é o seu tipo capilar. Por quê? Eu posso ter um cabelo ondulado, que quer fazer um processo de alisamento. Eu posso ter um cabelo cacheado, que quer fazer um processo de alisamento. Eu posso ter um cabelo crespo. E se eu tenho um cabelo crespo, é totalmente diferente a maneira de utilização e os produtos do que um cabelo ondulado. Então a gente precisa ter essa consciência para a escolha do produto. Por isso que o processo de avaliação é fundamental. O tipo capilar, a espessura desse cabelo, se eu tenho a mesma curvatura por toda a cabeça, manda bastante. O processo de alisamento, ele inclui aí a questão da avaliação, a preparação desse cabelo, se necessita fazer tratamento antes do processo de alisamento, que normalmente precisa, a aplicação do produto, que essa aplicação de produto ela não vai ser igual para todos os tipos de cabelo. O tempo de pausa. O tempo de pausa, gente, quem manda não é o profissional, não é você, não é o cabelo, é o fabricante, né? A gente não pode passar o tempo de pausa que o fabricante nos deu, achando que esse alisamento vai ficar melhor e vai ficar mais forte, porque não vai. E isso eu vejo muitos profissionais cometendo esse erro. Então a gente precisa tomar um cuidado aí. Se o fabricante deu tempo de pausa X, é o tempo de pausa X para você ter aí um alisamento seguro. E a etapa de enxágue, ela é fundamental. Alisamento seguro, alisamento eficaz, ele é muito bem enxaguado e, se necessário, ele é muito bem neutralizado. E depois aí todo o processo de finalização do cabelo e tudo mais. E aí depois, né, toda essa questão de finalização, como a pessoa quer finalizar, fazer um tratamento logo em seguida, é fundamental. No pós-alisamento, tanto no dia do alisamento quanto depois, gente, é super importante os tratamentos. Então, tanto o tratamento home care, que a pessoa faz em casa sozinha, quanto os tratamentos feitos com um profissional. É importante para que esse cabelo se mantenha saudável, para que você não tenha quebra e para que esse cabelo fique preparado para fazer a raiz depois. Porque depois de um tempo você vai querer fazer a raiz, né? Essa raiz vai crescer e precisa fazer esse retoque. Então é importante que esse cabelo esteja preparadíssimo. Acho que é fundamental. Quando eu falo aí de alisamento eficaz, eu posso pensar no antes, então tudo que eu faço antes do alisamento,
no processo do alisamento, num todo, né? O passo a passo, desde a avaliação, tudo certinho, e o depois. Porque aí depois também já volta o ciclo, né? Que ele já vai ser o antes, o durante e o depois. O antes, o durante e o depois. É importante aí pensar em todo esse ciclo para ter um alisamento eficaz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Visita o site nelmafaleiro.com.br e não esquece, se inscreve aqui no meu canal. Um beijo!